A chuva que caía sobre a cidade era torrencial, impiedosa, um reflexo perfeito da tempestade que se formava no peito de Yasmin. Cada gota que escorria por seu rosto se misturava às lágrimas que ela lutava para conter. O papel com o endereço da entrevista, agora uma massa disforme em sua mão, representava sua última esperança. Com a mãe doente e as contas se acumulando como uma avalanche, o desespero era um nó em sua garganta. Ela não tinha um guarda-chuva, não tinha um casaco seco, não tinha nada além da força de vontade que a impelia para a frente em direção ao imponente prédio de vidro e aço que abrigava as empresas Montenegro e, talvez, a sua salvação. Se o começo dessa história já te emocionou, deixe seu gostei para eu saber que você está na torcida. Se inscreva agora no Histórias que Prendem Você para não perder nada dessa trama. E comente seu nome aqui embaixo. Quem sabe ele não aparece em uma futura história do canal. O mundo parecia zombar dela a cada passo. Os táxis passavam, espirrando água suja em sua calça já encharcada, os rostos dentro deles indiferentes, protegidos e secos. Yasmin apertou a alça da bolsa gasta contra o peito, um gesto inútil para proteger os únicos sapatos bons que tinha, agora deformados pela água. Eram os sapatos que sua mãe, Dona Elvira, lhe dera de presente de aniversário, antes da doença consumir suas forças e suas economias. A lembrança trouxe um gosto amargo à boca de Yasmin. Ela não estava ali por si mesma. Cada passo naquela calçada fria era por sua mãe, pela mulher que havia sacrificado tudo por ela e que agora definhava em uma cama, esperando por um tratamento que Yasmin não podia pagar. Ao finalmente alcançar a entrada do prédio, ela hesitou. As portas de vidro automáticas se abriram como a boca de um gigante imponente, revelando um universo paralelo. O saguão era um oceano de mármore polido, tão brilhante que refletia seu estado deplorável com uma clareza cruel. O ar era climatizado, com um leve perfume amadeirado que parecia caro demais até para se respirar. Por um instante, o impulso de fugir foi quase irresistível. Como ela, uma garota simples, encharcada e tremendo, poderia pertencer àquele lugar. Mas então, a imagem do sorriso fraco de sua mãe se projetou em sua mente, e Yasmin respirou fundo, ergueu o queixo e entrou. O som de seus sapatos encharcados ecoou pelo silêncio reverente do saguão, e todos os olhares se voltaram para ela. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha. A recepcionista, uma mulher impecável com um penteado escultural e unhas de um vermelho agressivo, a avaliou de cima a baixo com um desprezo tão evidente que doeu fisicamente. Pois não, a mulher disse, a voz gélida como o mármore sob os pés de Yasmin. Eu tenho uma entrevista marcada, gaguejou Yasmin, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Para a vaga de assistente administrativa. Meu nome é Yasmin Soares. A recepcionista arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada, como se o nome de Yasmin fosse um insulto. Ela digitou algo no computador com uma lentidão deliberada. Último andar. Sala do Sr. Montenegro. O elevador é ao fundo. Tente não fazer uma poça no caminho. Finalizou com um sorriso ácido, antes de voltar sua atenção para a tela, dispensando-a como se fosse um inseto. Cada palavra foi uma pequena facada em seu orgulho já ferido. Yasmin apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Ela caminhou em direção aos elevadores, deixando um rastro de pequenas gotas de chuva e dignidade perdida. O trajeto até o último andar foi silencioso, e o reflexo no espelho do elevador só confirmou seus piores medos. O cabelo grudado no rosto, a maquiagem barata borrada sob os olhos, a blusa de algodão colada ao corpo, revelando mais do que deveria. Ela parecia uma refugiada de uma enchente, não uma candidata a um emprego sério. A sala de espera do último andar era ainda mais intimidante. Havia outros 3 candidatos, todos vestidos com trajes caros e impecáveis. Um homem de terno cinza, uma mulher com um tailleur bege e outra com um vestido sóbrio e elegante. Eles a olharam com uma mistura de pena e superioridade, desviando o olhar rapidamente, como se sua presença fosse contagiosa. Yasmin sentou-se na beirada de uma poltrona de couro, sentindo o frio do tecido molhado contra sua pele. Ela tremia não só de frio, mas de um nervosismo avassalador. A vaga era sua única chance. Se não conseguisse, não sabia o que faria.
As contas do hospital, o aluguel atrasado, a avalanche a soterraria. O tempo se arrastou. A cada minuto que passava, o frio se intensificava, penetrando seus ossos. Ela abraçou o próprio corpo, tentando inutilmente se aquecer, enquanto o ar-condicionado soprava impiedosamente. Finalmente, uma porta se abriu e uma secretária, tão impecável quanto a da recepção, chamou seu nome. Yasmin Soares, o Sr. Montenegro irá recebê-la. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. Sentiu os olhares dos outros candidatos em suas costas, carregados de um julgamento silencioso. Ela caminhou até a porta imponente de madeira escura e a abriu, entrando no que parecia o santuário de um deus moderno. A sala era gigantesca, dominada por uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade sob a chuva. A mobília era minimalista e poderosa. Uma mesa de mogno maciço, poltrona de couro preto e estantes repletas de livros que pareciam mais troféus do que objetos de leitura. E atrás da mesa, de costas para ela, estava ele, Rodolfo Montenegro. Ele se virou lentamente em sua cadeira. Tinha 42 anos, mas a intensidade em seu olhar o fazia parecer mais velho, como se carregasse o peso de 1000 decisões. O cabelo escuro era cortado com precisão, com alguns fios grisalhos nas têmporas que só lhe conferiam mais autoridade. O terno, de um azul marinho profundo, era feito sob medida e não exibia uma única ruga. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, fixaram-se nela, e Yasmin sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele não demonstrou surpresa, nem desprezo. Havia apenas uma análise fria, calculista, que a dissecava camada por camada. Dentro de Rodolfo, a primeira reação foi de irritação. Que tipo de profissional chegava a uma entrevista naquele estado? Sua mente, treinada para identificar e eliminar ineficiências, já a havia descartado. Mas então ele olhou para os olhos dela. Eram grandes, castanhos, e apesar do medo e da humilhação visíveis, havia algo mais. Uma centelha. Uma teimosia silenciosa. Uma força que se recusava a ser apagada pela tempestade, tanto a de fora quanto a de dentro. Ele viu o papel arruinado em sua mão, a forma como ela tremia, mas também a retidão de sua postura, a maneira como ela erguia o queixo, desafiando a própria vulnerabilidade. Aquilo o intrigou. Em seu mundo de aparências e interesses, a pureza daquele desespero era algo cru e desconcertante. Era real. Senhorita Soares, ele disse, a voz grave e controlada, quebrando o silêncio. Presumo que tenha tido dificuldades para chegar até aqui. Sim, senhor. A chuva, Ela começou, mas sua voz falhou. Ela estendeu a mão trêmula, oferecendo o currículo encharcado. Me desculpe por isso. Eu posso listar minhas qualificações se o senhor... Rodolfo fez um gesto com a mão dispensando o papel. Não será necessário. O coração de Yasmin despencou. Era isso. Ele a estava dispensando. A humilhação final. Ela sentiu as lágrimas ameaçando voltar, mas as engoliu com força. Não choraria na frente dele. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia a seus pés como um tabuleiro de xadrez. Eu li o seu currículo antes que a chuva o destruísse. Boas notas. Trabalhou desde cedo para ajudar a família. Sua mãe está doente, correto? Câncer, um tratamento caro e experimental. Yasmin congelou. Como ele sabia daquilo? Não estava no currículo. O medo começou a se misturar com a confusão. Quem era aquele homem? A vaga para a qual se candidatou é irrelevante. Continuou ele ainda de costas para ela, a voz desprovida de emoção. É um cargo pequeno, com um salário que mal cobriria os juros da sua dívida. Ele se virou para encará-la, os olhos cinzentos penetrando sua alma. Eu, no entanto, tenho uma proposta diferente para você. Algo que resolveria todos os seus problemas financeiros de uma vez por todas. Yasmin piscou, sem entender. Uma proposta? Que tipo de proposta? Rodolfo caminhou de volta para sua mesa, mas não se sentou. Ele se apoiou nela, cruzando os braços, uma figura de poder absoluto. Eu preciso de uma esposa. Não de verdade, claro. Uma esposa de fachada. Tenho um evento de negócios crucial em algumas semanas, uma fusão internacional. A presença de uma esposa ao meu lado projetaria uma imagem de estabilidade, de homem de família.
Além disso, afastaria as socialites caçadoras de fortunas que minha mãe insiste em me apresentar. A mente de Yasmin girava. Ela não conseguia processar as palavras que saíam da boca dele. Esposa, fachada, aquilo era um delírio. O que o senhor está dizendo? Ela sussurrou a voz um fio. Estou lhe oferecendo um emprego, senhorita Soares. Um papel. O papel da minha esposa. Ele disse pragmático. Seria um contrato. 1 ano. Durante esse tempo, você viveria na minha casa, me acompanharia em eventos sociais e agiria como minha devotada esposa. Nenhuma outra obrigação será exigida. Ele acrescentou com uma leve ênfase, como se quisesse deixar claro os termos íntimos do acordo. Em troca, eu assumirei todas as despesas do tratamento de sua mãe, quitarei suas dívidas e, ao final do contrato, você receberá uma quantia que lhe garantirá um futuro confortável. O ar foi roubado dos pulmões de Yasmin. Ela olhou para aquele homem, para a seriedade em seu rosto, e percebeu que ele não estava brincando. O choque inicial deu lugar a uma onda de indignação. Ele a via como um objeto a ser comprado, alguém tão desesperada que venderia sua vida, seu nome, por dinheiro. Isso é um absurdo, ela conseguiu dizer, a voz tremendo de raiva e incredulidade. Eu vim aqui por um emprego digno, não para ser comprada. Pela primeira vez, uma sombra de emoção cruzou o rosto de Rodolfo. Um lampejo de algo que poderia ser respeito. Eu aprecio seu orgulho, senhorita Soares, mas o orgulho não paga contas de hospital. O orgulho não impede que o banco tome sua casa. Ele pegou uma pasta de couro sobre a mesa e a empurrou em sua direção. Este é o contrato. Leia com atenção. Os termos são claros. A decisão é sua. Ele a observou, impassível, enquanto ela olhava para a pasta como se fosse uma serpente. Ele via a guerra em seus olhos, o orgulho ferido contra o desespero de uma filha. Ele tinha feito sua jogada. Sabia que para uma mulher com a força que ele viu nela, a necessidade de proteger sua família superaria qualquer outra coisa. Ele não estava oferecendo um conto de fadas. Estava oferecendo uma solução lógica para 2 problemas. O dele e o dela. Você tem até amanhã de manhã para me dar uma resposta, ele disse, sua voz voltando a ser a de um CEO dando uma ordem final. Minha secretária lhe dará um adiantamento para um táxi e roupas secas. Não tome sua decisão com frio e fome. Yasmin ficou paralisada, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. A proposta era um insulto, uma loucura, mas a imagem de sua mãe, pálida e frágil, invadiu sua mente com uma força devastadora. O tratamento, a esperança, a vida dela, tudo isso estava contido naquela pasta de couro. Com as mãos trêmulas, sentindo o peso do mundo em seus ombros, ela estendeu a mão e pegou o contrato. O toque do couro frio em seus dedos pareceu selar um destino que ela nunca poderia ter imaginado. A noite que se seguiu foi a mais longa da vida de Yasmin. O apartamento pequeno, que sempre fora seu refúgio, agora parecia uma jaula, suas paredes se fechando sobre ela. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas a tempestade dentro dela rugia com uma força implacável. Sentada à mesa da cozinha, com a pasta de couro diante de si como uma caixa de Pandora, ela sentia o cheiro do couro caro misturar-se ao cheiro familiar de café requentado e dos remédios de sua mãe, criando uma dissonância que revirava seu estômago. O dinheiro que a secretária de Rodolfo lhe dera estava sobre a mesa, uma pilha de notas que parecia queimar seus olhos. Era mais do que ela vira em meses, e mesmo assim, parecia o dinheiro mais sujo do mundo. Com ele comprara um sanduíche e um suco, que mal conseguiu engolir, e roupas secas em uma loja de departamento, sentindo-se uma impostora a cada peça que tocava. Ela abriu a pasta. As palavras impressas em papel de alta gramatura eram frias, precisas e cruéis. Contrato de união civil por conveniência. Havia cláusulas para tudo. Confidencialidade, comportamento em público, obrigações sociais. A cláusula que mais a feriu foi a de número 7. As partes concordam que a união é estritamente para fins de conveniência mútua e que não haverá nenhuma expectativa ou exigência de intimidade física ou envolvimento emocional. Era um acordo de negócios, disfarçado de casamento, e ela era o produto.
Cada linha que lia era um prego em seu caixão de orgulho. Vender sua vida, sua liberdade por um ano. Tornar-se um acessório na vida de um homem que a via como uma solução logística. A ideia a repugnava. Fazia seu sangue ferver de humilhação. Ela se levantou e foi até o quarto da mãe. Dona Elvira dormia, a respiração fraca e superficial. O rosto, antes tão cheio de vida, estava pálido e afundado no travesseiro. Ao lado da cama, os frascos de remédios formavam um pequeno exército contra uma doença que vencia a batalha a cada dia. Uma receita médica, com o nome do tratamento experimental que o médico mencionara como a última esperança, estava sobre a cômoda. Um tratamento cujo custo era astronômico, inalcançável. O coração de Yasmin se partiu em 1000 pedaços. Seu orgulho valia a vida da mulher que lhe dera tudo. Sua dignidade poderia ser colocada na balança contra a chance de ver sua mãe sorrir novamente, livre da dor. A resposta veio dolorosa e inevitável, com o peso de uma bigorna em seu peito. Não valia. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma resolução amarga, Yasmin ligou para o número que estava no cartão dentro da pasta. A voz da secretária foi eficiente e impessoal. 1 hora depois, um carro preto e luxuoso com vidros tão escuros que pareciam absorver a luz do dia parou em frente ao seu prédio modesto. Os vizinhos espiaram pelas janelas, as cortinas se movendo com a curiosidade que a chegada de tanto luxo provocava no bairro simples. Yasmin se despediu da mãe com um beijo na testa, mentindo. Disse que conseguira o emprego, um cargo de assistente pessoal que exigia que ela morasse na casa do chefe por um tempo. Dona Elvira sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de orgulho. Eu sabia que você conseguiria, minha filha. Você sempre foi a minha estrela. Cada palavra de orgulho era uma facada na consciência de Yasmin. A assinatura do contrato foi um evento tão frio quanto o mármore do saguão. Aconteceu na mesma sala intimidadora. Rodolfo estava lá, impecável como no dia anterior, junto com um advogado de rosto severo que explicou os termos com uma monotonia entediante. Yasmin mal ouvia. Ela apenas olhava para o documento, para a linha pontilhada, esperando por seu nome. Sentia-se despersonalizada, como se observasse outra pessoa em seu lugar. Quando pegou a caneta, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu firmar o traço. Rodolfo a observou em silêncio. Seu rosto, uma máscara impenetrável. Havia nele a mesma análise fria do dia anterior. Mas talvez, apenas talvez, Yasmin tenha vislumbrado uma sombra de algo mais. Não era pena, era algo mais complexo. Uma espécie de reconhecimento sombrio do sacrifício que ela estava fazendo. Ele não disse uma palavra de conforto. Apenas empurrou o contrato assinado para o advogado e se levantou. Minha governanta, a SRA, Helena, irá ajudá-la com a mudança e a instalação na mansão. O primeiro pagamento para o hospital de sua mãe será efetuado hoje. Você terá acesso irrestrito a ela desde que cumpra suas obrigações contratuais. A palavra obrigações soou como uma sentença. A mudança foi um borrão surreal. Enquanto a SRA, Helena, uma mulher mais velha, de semblante gentil, mas profissional, organizava o empacotamento de seus poucos pertences, Yasmin sentia que estava se desfazendo de sua antiga vida. Cada livro, cada porta-retrato, parecia um fantasma de quem ela era. Ao entrar na mansão de Rodolfo, a sensação de irrealidade se intensificou. Não era uma casa, era um monumento ao poder e à solidão. Paredes imensas, obras de arte que valiam mais do que tudo que sua família já possuíra, e um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Seus passos ecoavam nos corredores de mármore, e ela se sentia pequena, uma intrusa em um palácio de gelo. Seu quarto, ou melhor, sua suíte, era maior que todo o seu apartamento. Tinha uma cama king-size com lençóis de um tecido que ela nem sabia o nome, um closet do tamanho de sua sala e um banheiro que parecia um spa. Mas tudo era impessoal. As cores eram neutras, cinza, branco, preto. Não havia um único toque pessoal, uma única fotografia. Era um quarto de hotel de luxo, projetado para ser admirado, não vivido. Era uma prisão dourada. Os primeiros dias foram um tormento silencioso. A convivência com Rodolfo era regida por uma formalidade sufocante. Eles mal se cruzavam. Ele saía antes que ela acordasse,
e voltava muito depois do jantar. Quando se encontravam, as conversas eram curtas e objetivas, geralmente sobre a agenda de eventos que se aproximava ou sobre as regras da casa. Não entre no meu escritório. Não toque nos objetos da ala leste. Mantenha a aparência. Ele a tratava com uma polidez fria que a feria mais do que qualquer grosseria. Era como se ela fosse mais um item de decoração caro que ele havia adquirido. Algo a ser mantido em perfeitas condições, mas sem alma. Yasmin, por sua vez, tentava se adaptar. Passava os dias explorando a casa gigantesca, sentindo-se como um fantasma assombrando os corredores vazios. A solidão era esmagadora. A única companhia era a SRA. Helena, que apesar de sua gentileza, mantinha uma distância profissional. Yasmin encontrou um pequeno refúgio no jardim de inverno da mansão. Uma estufa esquecida nos fundos da propriedade, cheia de plantas negligenciadas. Ali, com as mãos na terra, cuidando das flores murchas, ela sentia um fiapo de sua antiga identidade retornar. Era um trabalho honesto, real, em meio a toda aquela farsa. Rodolfo, de seu escritório, cuja janela dava para o jardim, começou a notá-la. Inicialmente, era apenas uma observação casual. A moça do contrato, cuidando das plantas. Mas, dia após dia, ele se pegava desviando o olhar dos relatórios financeiros para observá-la. Via a delicadeza com que ela tocava as pétalas de uma orquídea, a concentração em seu rosto enquanto podava uma roseira. Ele a ouvia, às vezes, cantarolando baixinho para si mesma, uma melodia suave e melancólica que flutuava pelo ar e se infiltrava pelas frestas de sua armadura. Ele não entendia o próprio fascínio. Aquela garota era um problema resolvido, uma peça em seu tabuleiro. Mas havia uma autenticidade nela, que contrastava violentamente com o mundo artificial em que ele vivia. Ela não parecia se impressionar com o luxo ao redor. Na verdade, parecia alheia a ele. Ela se movia por aquela casa fria, com uma simplicidade que era quase um ato de rebelião. E algo na imagem dela, com os joelhos sujos de terra e um pequeno sorriso no rosto ao ver uma flor reviver, começou a despertar um sentimento há muito adormecido em seu peito. Era uma sensação estranha, desconfortável, como o latejar de um membro que ele pensava ter amputado anos atrás. Uma tarde, uma chuva forte começou a cair, semelhante à do dia em que se conheceram. Yasmin estava no jardim de inverno e não percebeu a tempestade se formando. Quando terminou, viu que era tarde e correu pela área externa em direção à casa principal, tentando se proteger da água. Rodolfo estava na sala de estar, lendo um documento, quando a viu passar pela janela. Os cabelos já grudados no rosto, rindo para si mesma da ironia de estar novamente encharcada por causa da chuva. Sem pensar, ele se levantou e foi até a porta que dava para o jardim. Quando ela entrou, tremendo de frio e com um sorriso sem graça nos lábios, ele estava parado ali, segurando uma toalha grande e macia. "Você vai ficar doente", ele disse, a voz mais ríspida do que pretendia, para disfarçar o impulso que o levara até ali. Yasmin parou, surpresa. Era a primeira vez que ele se dirigia a ela com algo que não fosse uma ordem ou uma instrução. Ela pegou a toalha, os dedos dele se roçando por um breve instante. Um choque elétrico, pequeno e inesperado, passou entre eles. Seus olhares se encontraram, e por um segundo, a fachada de chefe e empregada, de comprador e comprada, desapareceu. Ela viu nos olhos cinzentos dele, não o magnata frio, mas um homem com uma sombra de preocupação genuína. "Obrigada", ela sussurrou, o coração acelerado. Ele apenas assentiu, o rosto voltando a ser uma máscara inexpressiva, e se virou, voltando para a sala de estar como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Uma pequena rachadura havia se formado na parede de gelo que ele construíra ao redor de si mesmo. Yasmin ficou parada no corredor, segurando a toalha quente, sentindo não apenas o calor do tecido, mas o calor daquele gesto inesperado. Naquela casa fria e silenciosa, aquele pequeno ato de quase bondade foi como o primeiro raio de sol, após um longo e rigoroso inverno, e pela primeira vez, ela se permitiu uma fagulha de esperança. Talvez, apenas talvez, ela pudesse sobreviver àquele ano sem perder completamente um pedaço de sua alma.
Os dias que antecederam o grande evento social foram uma vertigem de preparativos que transformaram Yasmin em uma pessoa que ela mesma mal reconhecia. A mansão, antes silenciosa, foi invadida por um exército de estilistas, joalheiros e consultores de imagem, todos sob o comando direto e preciso de Rodolfo. Yasmin se sentia como uma boneca de luxo, sendo vestida, medida e maquiada, sua opinião raramente solicitada. Ela experimentou dezenas de vestidos de grife, tecidos que pareciam tecidos com fios de luar e seda, e sapatos cujos saltos eram tão finos e altos que pareciam desafiar a gravidade. Cada peça era uma armadura, projetada para criar a ilusão da SRA. Montenegro, uma mulher sofisticada e inatingível que não tinha nada a ver com a garota que cuidava de plantas em um jardim de inverno. Durante uma das provas de joias, Rodolfo entrou na sala no momento em que o joalheiro colocava um colar de diamantes e safiras em seu pescoço. A peça era deslumbrante, fria e pesada contra sua pele. Ele parou, o olhar fixo nela. Por um instante, o mundo pareceu ficar em silêncio. Ele se aproximou, a presença imponente fazendo o ar ficar mais denso. Não está certo, ele disse, a voz um murmúrio grave. Ele dispensou o joalheiro com um aceno de cabeça e parou atrás dela, de frente para o espelho. Yasmin prendeu a respiração quando sentiu o calor dos dedos dele em sua nuca, afastando delicadamente seus cabelos. Suas mãos, que ela imaginava serem frias como sua personalidade, eram surpreendentemente quentes. Ele mesmo ajeitou o fecho do colar. O toque foi breve, profissional, mas a proximidade fez o coração dela disparar. Seus olhares se cruzaram no espelho. Ela viu seu próprio rosto corado e assustado, e viu o rosto dele, a expressão indecifrável, os olhos cinzentos mais escuros do que o normal, como um céu antes de uma tempestade. Perfeito, ele disse, mas não parecia estar falando do colar. Ele se afastou abruptamente, a máscara de frieza voltando ao lugar. Continue o trabalho, ordenou aos presentes, antes de se retirar, deixando Yasmin com a pele formigando e o coração em tumulto. Aquele breve momento de intimidade foi mais real e perturbador do que todas as horas que passaram sob o mesmo teto. A noite do evento chegou como um julgamento. O salão de festas do hotel mais exclusivo da cidade era um mar de poder e riqueza. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre homens em smokings impecáveis e mulheres que pareciam ter saído de capas de revista. Yasmin sentia centenas de olhares sobre ela, curiosos, invejosos, julgadores. O vestido de seda azul marinho abraçava suas curvas com elegância, e as joias em seu pescoço brilhavam, mas por dentro ela se sentia uma fraude completa, esperando ser desmascarada a qualquer momento. Rodolfo pareceu sentir seu nervosismo. Ao saírem do carro, ele pegou a mão dela. Apenas respire e sorria. Fique ao meu lado e tudo ficará bem. Ele sussurrou perto de seu ouvido, o hálito quente causando um arrepio em sua espinha. A mão dele em suas costas era firme, um ponto de apoio em meio ao turbilhão. Começou a encenação. Ele a apresentava como minha esposa Yasmin, com um orgulho possessivo na voz que soava perigosamente genuíno. Eles sorriam, trocavam olhares cúmplices que haviam ensaiado, mas que agora pareciam carregar um significado mais profundo. Para a surpresa de Yasmin, a farsa era mais fácil do que ela imaginava. Havia uma química inesperada entre eles, uma facilidade em completar as frases um do outro, em rir de uma piada que só eles entendiam. A linha entre a atuação e a realidade começou a se tornar perigosamente tênue. O momento de ruptura veio na forma de um homem chamado Ricardo Aguiar, um rival de negócios de Rodolfo, conhecido por sua falta de escrúpulos. Ele se aproximou do casal com um sorriso oleoso. Rodolfo, meu caro. Não sabia que tinha se rendido à vida doméstica, disse ele, os olhos cobiçosos percorrendo Yasmin de cima a baixo, e arranjou para si uma esposa belíssima. Uma atualização e tanto, devo dizer. Rodolfo enrijeceu, a mão em suas costas apertando-a de forma protetora. Ricardo, mantenha seus comentários para si. Ignorando o aviso, Ricardo se voltou para Yasmin. Diga-me, querida, o que uma jovem tão vibrante como você faz casada com um velho iceberg como Montenegro? Ele deve pagar muito bem por sua companhia.
A grosseria do comentário a deixou sem ar, mas antes que Yasmin pudesse reagir, Rodolfo se moveu. Ele deu um passo à frente, bloqueando sutilmente a visão de Ricardo, o corpo emanando uma fúria gelada que era palpável. "Se você dirigir mais uma palavra à minha esposa", disse Rodolfo, a voz baixa e letal, "nossa próxima conversa será com meus advogados sobre a cláusula de moralidade em nosso contrato de fornecimento. E garanto que você não irá gostar do resultado." Ricardo Aguiar empalideceu. Ele forçou um sorriso, murmurou um pedido de desculpas e se afastou rapidamente. Yasmin olhou para Rodolfo, chocada. A proteção dele não fora um ato. A raiva em seus olhos, a ameaça velada em sua voz, tudo aquilo fora real. Ele a defendera não como um item de contrato, mas como algo dele, algo que ele valorizava. Pouco depois, a orquestra começou a tocar uma valsa lenta e envolvente. Era a deixa para a dança. Rodolfo a conduziu para a pista de dança, a mão ainda firme em suas costas. O que começou como uma obrigação, um passo a mais na performance da noite, transformou-se em outra coisa no momento em que ele a puxou para perto. Seus corpos se encaixaram com uma naturalidade desconcertante. Sua mão esquerda encontrou a dele, e a direita pousou em seu ombro. Ele a segurava com uma mistura de firmeza e delicadeza que a fez se sentir incrivelmente segura. Enquanto dançavam, o mundo ao redor desapareceu. O barulho das conversas, o tilintar de taças, os olhares curiosos, tudo se dissolveu em um borrão. Havia apenas a música e eles dois. Ela podia sentir a batida constante do coração dele contra sua mão, o cheiro de seu perfume caro, misturado ao cheiro único de sua pele. Ele baixou a cabeça, o rosto próximo ao dela. "Você está bem?" ele perguntou, a voz rouca. "Estou", ela respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. "Obrigada pelo que fez." Ele não respondeu com palavras, apenas a apertou um pouco mais contra si, e eles continuaram a se mover em um silêncio carregado de emoções não ditas. Naquele momento, sob as luzes douradas, ela não era a garota comprada, e ele não era o magnata frio. Eram apenas um homem e uma mulher, perdidos um no outro, em uma ilha de intimidade no meio de um oceano de estranhos. A viagem de volta para a mansão foi em um silêncio denso e pesado. A adrenalina da noite havia passado, deixando para trás uma tensão elétrica. A farsa acabara, mas os sentimentos que ela despertara continuavam a vibrar no ar entre eles. Ao entrarem na casa silenciosa, Yasmin se virou para dar boa noite, planejando fugir para a segurança de seu quarto. "Espere", disse ele. Ela parou, o coração martelando. Ele afrouxou o nó da gravata, o primeiro sinal de desordem que ela já vira nele. Ele caminhou até um bar no canto da sala e serviu-se de uma dose de uísque, o som do líquido caindo no copo, ecoando no silêncio. O que Ricardo Aguiar disse. Ele começou, de costas para ela. "Foi inaceitável. Peço desculpas por você ter sido exposta a isso. Não foi sua culpa", ela disse suavemente. "Você me defendeu." Ele se virou, um sorriso amargo e triste em seus lábios. "Defendi. É o que eu faço. Protejo meus ativos." A palavra soou errada, forçada, como se ele mesmo não acreditasse mais nela. Ele bebeu o uísque em um gole só. "A verdade, Yasmin, é que eu me fechei para o mundo há muito tempo. Construí essas paredes ao meu redor porque é mais seguro. O controle, os negócios, a lógica, tudo isso é fácil. Não machuca." Ele caminhou em sua direção, parando a poucos passos de distância. A vulnerabilidade em seus olhos a deixou paralisada. Era a primeira vez que ele a deixava ver por trás da máscara. "Eu perdi alguém anos atrás. Minha primeira esposa. E nosso filho que não chegou a nascer. Um acidente. E a dor de perder o controle daquela forma, de ser impotente. Eu jurei a mim mesmo que nunca mais sentiria aquilo. Nunca mais." A confissão pairou no ar, devastadora em sua simplicidade. Yasmin sentiu uma onda de compaixão tão forte que a deixou tonta. Toda a frieza dele, toda a distância, tudo fazia sentido agora. Não era crueldade, era medo. Era a armadura de um homem quebrado. Instintivamente, ela deu um passo à frente e com hesitação tocou seu braço. "Rodolfo,
Eu sinto muito, ela sussurrou, a voz embargada. O toque dela foi como um fósforo aceso em um barril de pólvora. A compaixão genuína em seus olhos foi a única coisa capaz de quebrar suas últimas defesas. Ele olhou para a mão dela em seu braço e depois para o rosto dela, e em um movimento rápido e fluido, ele eliminou a distância entre eles. Suas mãos foram para o rosto dela, segurando-o como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E então, ele a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo de desespero, de anos de solidão reprimida e de uma atração que ambos vinham negando. Foi a explosão de toda a atenção acumulada naquela noite, de todos os olhares não ditos, de todos os toques acidentais. Yasmin, em vez de recuar, respondeu com a mesma intensidade, o corpo reconhecendo uma verdade que sua mente ainda lutava para aceitar. Seus braços envolveram o pescoço dele, e ela se entregou àquele momento, àquela verdade avassaladora. A cláusula número 7 do contrato, a regra mais importante de todas, foi feita em pedaços e esquecida, consumida pelo fogo daquela paixão inesperada que violava tudo, mas que naquele instante parecia a única coisa certa no mundo. A manhã seguinte à festa não nasceu com a clareza do sol, mas com uma névoa de incerteza e constrangimento que pairava pesada sobre a mansão. O silêncio, antes apenas um sinal de distância, agora estava carregado de palavras não ditas e sentimentos confusos. Yasmin acordou em sua cama imensa, o cheiro dele ainda em sua pele, o fantasma de seus braços ao redor dela. Para ela, a noite anterior não fora um simples erro ou a quebra de uma cláusula. Fora uma revelação. A vulnerabilidade que ele lhe mostrara e a paixão que se seguiu foram a prova de que por baixo da fachada do magnata frio existia um homem capaz de sentir, um homem que ela estava perigosamente começando a amar. Ela desceu para o café da manhã com o coração flutuando entre a esperança e o medo. Encontrou-o na sala de jantar, já vestido em seu terno impecável, lendo as notícias financeiras em um tablet. A armadura estava de volta no lugar, mais impenetrável do que nunca. "Bom dia", ela disse, a voz mais tímida do que gostaria. Ele levantou os olhos do tablet e, por uma fração de segundo, ela viu a lembrança da noite anterior passar por seu olhar. Mas foi apenas um instante. Logo a máscara de frieza desceu novamente. "Bom dia, Yasmin", ele respondeu, o tom formal e distante. "Durma bem?" A pergunta era polida, mas vazia, o tipo de pergunta que se faz a um estranho em um elevador. O coração de Yasmin afundou. Era como se a noite anterior não tivesse acontecido. Ele estava deliberadamente reerguendo as muralhas que haviam desmoronado. Durante o café da manhã, ele falou sobre o sucesso do evento, sobre como a presença dela havia sido estrategicamente vantajosa e sobre os próximos passos da fusão. Ele falava de negócios, de lógica, de tudo, exceto do beijo, do abraço, da confissão. Ele estava de forma clara e dolorosa, colocando-a de volta em sua caixa, no papel de ativo contratual. As semanas que se seguiram foram uma forma sutil de tortura. O abismo entre eles tornou-se mais profundo do que nunca. Eles viviam sob o mesmo teto, mas em universos diferentes, trocando monossílabos nos corredores, evitando o olhar um do outro. Yasmin se sentia um fantasma, assombrando uma vida que não era sua, com o coração partido por um amor que ela nem tinha o direito de sentir. Ele a tratava com uma polidez impecável, garantindo que ela tivesse tudo de que precisava, exceto a única coisa que ela agora desejava, a conexão que haviam compartilhado. Para Rodolfo, recuar era um mecanismo de sobrevivência. A intensidade do que sentira com Yasmin o aterrorizava. Era uma perda de controle, uma porta aberta para a mesma dor devastadora que quase o destruiu anos atrás. Enterrar-se no trabalho, focar nos números e na lógica, era sua única defesa. Ele se convenceu de que o que aconteceu foi um lapso, um momento de fraqueza que não poderia se repetir. Foi nesse deserto emocional que o primeiro sintoma apareceu. Uma onda de náusea pela manhã que ela atribuiu ao estresse. Depois um cansaço que a abatia no meio da tarde, um sono pesado e inescapável. Ela tentou ignorar, mas seu corpo enviava sinais que sua mente se recusava a aceitar.
A verdade a atingiu em uma tarde, enquanto cuidava das rosas no jardim de inverno. O cheiro forte e doce da terra úmida, que antes a confortava, de repente revirou seu estômago. Com o coração na boca, ela contou os dias em sua mente. O sangue gelou em suas veias. Naquela mesma tarde, usando um dos carros da casa com a desculpa de visitar a mãe, ela parou em uma farmácia no bairro mais discreto que encontrou. Com as mãos trêmulas, comprou um teste de gravidez, escondendo a pequena caixa no fundo da bolsa, como se fosse um crime. De volta à mansão, trancou-se no seu banheiro suntuoso, que mais parecia um templo de mármore, e esperou. Os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando olhou para o pequeno visor de plástico, 2 linhas azuis a encararam, nítidas e inegáveis. Grávida. A palavra ecoou em sua mente, derrubando tudo ao redor. Um turbilhão de emoções a engoliu. Havia o medo paralisante da reação de Rodolfo, do futuro incerto. Havia o choque daquela consequência tão real e definitiva. Mas por baixo de tudo isso, uma pequena e teimosa chama de alegria começou a piscar. Um bebê. Um pedaço dela. Um pedaço daquele homem complicado e ferido. Um filho nascido não de um contrato, mas de um momento de paixão e vulnerabilidade que ela se recusava a acreditar que não fora real. A mão dela foi instintivamente para o seu ventre ainda plano, um gesto protetor. Naquele instante, ela soube que amava aquela pequena vida mais do que a si mesma. A coragem para contar a ele levou dias para se acumular. Ela o encontrou em seu escritório, o epicentro de seu poder, o lugar onde ele era mais inatingível. Ele estava de pé de frente para a janela de vidro, contemplando seu reino de concreto e aço. Rodolfo? Ela chamou, a voz frágil. Ele se virou, a expressão neutra. Sim? Eu preciso falar com você. É importante. Ele indicou a cadeira à frente de sua mesa. Sente-se. Yasmin permaneceu de pé. Precisava estar no mesmo nível que ele para dizer aquilo. Ela respirou fundo, as palavras saindo em um sopro. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A máscara de Rodolfo não se alterou, mas Yasmin viu. Viu a cor sumir de seu rosto, o aperto quase imperceptível de sua mandíbula, o pânico que brilhou em seus olhos cinzentos antes de ser brutalmente suprimido. Em sua mente, o mundo parou de girar e retrocedeu no tempo. Ele não via Yasmin à sua frente, via o fantasma de sua primeira esposa, ouvia o eco da voz do médico anunciando a tragédia. A dor, o medo, a impotência, tudo voltou com a força de um maremoto. Seu instinto primário, forjado naquela perda antiga, gritou: controle a situação. Resolva o problema, não sinta. Não sinta nada. Quando ele finalmente falou, sua voz era desprovida de qualquer emoção, como a de um cirurgião anunciando um diagnóstico. Entendo. Ele caminhou até sua mesa, não para se sentar, mas para criar uma barreira entre eles. Não se preocupe. Isso não altera fundamentalmente nosso acordo. Apenas requer um adendo. Yasmin sentiu um frio percorrer sua espinha. Adendo? Eu contatarei meus advogados amanhã, continuou ele, o olhar fixo em um ponto qualquer acima da cabeça dela. Vamos elaborar um termo que garanta todos os direitos da criança. Um fundo fiduciário será criado. Os melhores médicos, as melhores escolas, tudo será providenciado. Financeiramente não haverá nenhuma preocupação. Cada palavra era uma punhalada no coração de Yasmin. Fundo fiduciário, advogados, preocupação financeira. Ele estava falando de seu filho como se fosse uma fusão de empresas, um problema logístico a ser gerenciado. A pequena chama de alegria dentro dela foi extinta, afogada por uma onda de dor e desilusão. E quanto a você? Ela sussurrou, a voz embargada pela dor que a sufocava. Onde você entra nisso? Ele finalmente a olhou nos olhos, e o que ela viu a quebrou. Havia uma frieza ali, uma distância calculada que era mais cruel do que qualquer grito. Eu cumprirei meu papel. Proverei o que for necessário. A criança terá o sobrenome Montenegro e tudo o que isso acarreta. Ele nunca disse nosso filho, nunca disse pai. A criança, como se fosse um objeto, uma consequência indesejada de um erro de cálculo. Naquele momento, Yasmin entendeu tudo. A noite de paixão não significara nada para ele. Sua confissão não fora um convite para entrar em seu coração, mas um mero deslize.
Ela era um meio para um fim, e seu filho seria apenas mais uma cláusula em um contrato sem alma. A ideia de criar seu bebê naquele ambiente, de vê-lo crescer sendo tratado como uma obrigação financeira por um pai que tinha medo de amá-lo, era insuportável. Seu filho não merecia um palácio de ouro, merecia um lar. E um lar era algo que aquela mansão fria jamais seria. O amor que sentia por seu filho nascente deu-lhe uma força que ela não sabia que possuía. A força para dizer não. A força para escolher a pobreza com amor em vez da riqueza com indiferença. Ela não chorou, não discutiu. A dor era tão profunda que se transformou em uma calma gelada. Ela apenas assentiu, uma aceitação silenciosa que ele interpretou erroneamente como concordância. Entendo, ela disse, a voz firme, ecoando as palavras dele. Ela se virou e saiu do escritório, deixando-o sozinho com seus demônios e seus planos logísticos. Naquela noite, enquanto Rodolfo estava trancado em uma teleconferência internacional, Yasmin agiu. Ela não levou nada, nenhuma das roupas de grife, nenhuma das joias. Em sua antiga bolsa gasta, colocou apenas sua carteira, o teste de gravidez positivo e a única foto que tinha de seus pais. Ela vestiu o mesmo conjunto simples que usara no dia em que foi comprar o teste. Em cima da cama perfeitamente arrumada de seu quarto dourado, ela deixou o colar de diamantes e safiras, a peça que ele mesmo havia colocado em seu pescoço. Era sua renúncia silenciosa. Ela caminhou pelos corredores silenciosos pela última vez, um fantasma deixando sua assombração para trás. Na porta da frente, ela parou e olhou para trás, para a escadaria de mármore, para as obras de arte silenciosas, para a beleza fria e vazia daquele lugar. E então, sem hesitar, ela abriu a porta e saiu para a noite, deixando para trás a mansão, o contrato e o homem que amava, mas que nunca saberia amá-la de volta. Ela caminhava para um futuro incerto, sem dinheiro e sem teto, mas com a única riqueza que importava, crescendo silenciosamente dentro dela. A descoberta da partida de Yasmin não foi imediata. Rodolfo, imerso em seu trabalho, só percebeu a ausência dela na manhã seguinte, quando a mesa de café da manhã estava posta para apenas um. Inicialmente, ele sentiu uma pontada de irritação. Teria ela ido visitar a mãe sem avisar? Uma quebra de protocolo. Mas quando a SRA, Helena entrou na sala, o rosto pálido e preocupado, segurando o colar de diamantes que encontrara sobre a cama impecavelmente arrumada. Um frio gélido, muito mais profundo do que o daquela manhã, se apoderou dele. Aquele colar não era um simples objeto, era um símbolo. Deixá-lo para trás era uma declaração, era o fim. Nos primeiros dias, Rodolfo reagiu da única maneira que sabia, com lógica e controle. Ele se convenceu de que era melhor assim. A situação da gravidez havia se tornado emocionalmente complexa, e a partida dela simplificava as coisas. Ele instruiu seus advogados a localizá-la, a oferecer-lhe um acordo financeiro ainda mais generoso, garantindo que ela e a criança tivessem tudo. Ele tratou a ausência dela como mais um problema de negócios a ser resolvido com dinheiro. Mas pela primeira vez em sua vida, a solução que sempre funcionou falhou miseravelmente. A mansão, que ele sempre vira como um santuário de ordem e silêncio, transformou-se em um túmulo. O silêncio não era mais pacífico, era um eco ensurdecedor da ausência dela. Cada cômodo guardava uma memória que o assaltava quando ele menos esperava. Ele passava pelo jardim de inverno e via as flores que ela trouxera de volta à vida, agora vibrantes e coloridas, mas sem as mãos gentis que cuidavam delas. Ele via a toalha macia que lhe dera naquele dia de chuva, ainda dobrada no mesmo lugar. Ele sentia o cheiro fantasma do perfume floral dela nos corredores. A casa estava cheia de vida por causa dela, e agora, sem ela, era apenas uma estrutura vazia, uma casca oca e fria. A solidão que antes fora sua companheira escolhida, agora era uma inimiga que o sufocava. Ele se sentava em seu escritório, cercado por gráficos de lucros e contratos milionários, e sentia um vazio tão vasto que nenhuma conquista financeira conseguia preencher. Percebeu, com uma clareza aterrorizante, que seu império de controle e lógica era uma fraude. Não lhe trouxera paz, apenas isolamento. A pureza de Yasmin, sua resiliência,
seu calor teimoso. Ela havia se infiltrado por entre as rachaduras de sua armadura e preenchido sua vida com uma luz que ele não sabia que estava faltando. E ele, em seu medo cego, a havia expulsado. A ficha caiu numa noite, enquanto ele olhava para a cidade de sua janela panorâmica. Ele não estava vendo os prédios, mas sim o reflexo de seu próprio rosto no vidro. Um rosto de um homem terrivelmente sozinho. Ele entendeu que seu medo de sofrer novamente, de perder o amor como antes, o estava fazendo cometer o erro mais estúpido de sua vida, perder a única chance de ser verdadeiramente feliz. A frieza com que tratara a notícia da gravidez não fora força, fora covardia. Ele não estava protegendo a si mesmo, estava se sentenciando a uma vida inteira de arrependimento. Naquele instante, algo dentro de Rodolfo Montenegro se quebrou. Não a sua armadura, mas a fundação sobre a qual ele construíra sua vida. Pela primeira vez desde a morte de sua primeira esposa, ele se permitiu sentir. E o que sentiu foi uma dor avassaladora, um desespero que nenhum fracasso nos negócios jamais lhe causara. Um desespero por perdê-la, por perder seu filho. Movido por uma urgência que o consumia, ele fez algo que não fazia há anos. Agiu por impulso. Deixou a mansão no meio da noite, pegou ele mesmo as chaves de um de seus carros e dirigiu. Não em direção ao seu império, mas em direção ao bairro simples e modesto, onde tudo começou, onde ela vivia. Yasmin, enquanto isso, tentava reconstruir sua vida. Acolhida de volta em sua pequena casa, ela cuidava de sua mãe, cujo tratamento havia sido interrompido, mas cuja condição parecia ter melhorado um pouco apenas com a presença constante da filha. Yasmin conseguiu um emprego de meio período em uma floricultura local, um trabalho humilde que mal pagava as contas, mas que lhe trazia uma paz que o luxo da mansão nunca lhe dera. Cada dia era uma luta, mas era uma luta honesta. À noite, sozinha em seu quarto, ela acariciava sua barriga que começava a dar os primeiros sinais de uma nova vida e sussurrava promessas para seu filho de que ele seria amado incondicionalmente, mesmo que crescesse sem um pai. Foi numa tarde chuvosa, enquanto ela chegava em casa do trabalho ensopada e cansada, que o viu. Um carro que não pertencia àquela rua estava estacionado em frente ao seu prédio, e encostado nele, sob a chuva fina, sem guarda-chuva, estava Rodolfo. Ele não usava um de seus ternos caros, mas uma camisa simples e calças escuras que a água começava a manchar. Ele parecia menor, menos imponente, despido do poder de seu sobrenome e de seu escritório. Parecia apenas um homem perdido. O coração dela parou por um instante. Medo, raiva e uma pontada de amor traidor lutaram dentro dela. Ele a viu e deu um passo em sua direção, hesitando. Yasmin, ele disse, a voz rouca, diferente do tom de comando que ela estava acostumada a ouvir. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz mais firme do que se sentia, abraçando a si mesma como se para se proteger dele. Se veio com seus advogados e mais contratos, pode ir embora. Não, ele disse rapidamente, erguendo as mãos como em sinal de rendição. Não há advogados, não há contratos, só eu. Ele se aproximou mais, parando a uma distância respeitosa. A chuva escorria por seu cabelo, por seu rosto, de uma forma que lembrava dolorosamente o dia em que se conheceram. Eu fui um idiota, um covarde. As palavras saíram dele com dificuldade, como se fossem arrancadas de suas entranhas. Tudo o que eu disse, a forma como agi, não era sobre você ou sobre o nosso filho. Era sobre mim, sobre meu medo. Eu deixei que o passado me transformasse em um homem que constrói muros em vez de lares. Yasmin o ouvia, o coração batendo descontroladamente. Ela queria ser forte, queria mandá-lo embora, mas a sinceridade em sua voz, a dor crua em seus olhos, a desarmavam. Eu passei as últimas semanas no inferno que eu mesmo criei, Yasmin. Ele continuou, a voz embargada. Uma casa vazia, uma vida vazia. Eu percebi que todo o meu dinheiro, todo o meu poder, não valem absolutamente nada sem você. Você entrou na minha vida como uma tempestade e me fez sentir de novo. E eu te amo. Eu sei que não tenho o direito. Eu sei que te machuquei de uma forma imperdoável. Mas é a verdade. Eu amo você. E eu já amo nosso filho com uma força que me apavora.
e me salva ao mesmo tempo. As lágrimas que Yasmin tanto segurara finalmente escaparam, misturando-se com as gotas de chuva em seu rosto. Ele deu o último passo que os separava, o rosto dele a centímetros do seu. Eu não estou aqui para oferecer dinheiro ou segurança, ele disse, a voz um sussurro desesperado. Estou aqui para implorar. Me perdoe pela minha covardia. Me dê uma chance, não de cumprir um contrato, mas de construir uma família de verdade com você. Uma família baseada no amor, na confiança e em todas as coisas que eu tive medo de sentir. Por favor, Yasmin, me deixe ser o homem que você e nosso filho merecem. Ali, na calçada molhada de uma rua humilde, o magnata Rodolfo Montenegro não existia mais. Havia apenas um homem, despido de sua armadura, com o coração na mão, implorando pelo perdão da mulher que ele finalmente entendeu ser a sua única e verdadeira salvação. Yasmin olhou para os olhos cinzentos dele, não mais tempestuosos e frios, mas cheios de arrependimento, vulnerabilidade e um amor tão profundo que a deixou sem ar. E naquele olhar, ela viu a promessa de um futuro que ela pensava ter perdido para sempre. A confissão de Rodolfo, nua e crua sob a cortina de chuva, deixou Yasmin sem chão. Cada fibra de seu ser, ferida e desconfiada, gritava para que ela o mandasse embora, para que se protegesse de mais dor. Mas seu coração, teimoso e resiliente, via a verdade naqueles olhos cinzentos. Via a agonia de um homem quebrado, implorando por uma chance de se reconstruir. As lágrimas dela não eram mais de tristeza, mas de uma emoção complexa e avassaladora. Ela sabia que aquele momento era uma encruzilhada que definiria não apenas o seu futuro, mas o de seu filho. Com um suspiro trêmulo, ela deu um passo para trás e abriu a porta de seu modesto prédio. Entre, disse ela, a voz baixa, mas firme. Você vai ficar doente aí fora. Não era um perdão, nem uma aceitação. Era uma trégua, um convite para sair da tempestade, tanto a literal quanto a metafórica. Rodolfo a seguiu em silêncio, entrando no pequeno apartamento que era um universo à parte de sua mansão. O cheiro de café e de bolo de fubá pairava no ar. Havia porta-retratos com fotos de família em cada superfície, um chale de crochê sobre o sofá e uma atmosfera de calor e vida que nenhuma de suas obras de arte caras jamais poderia replicar. Ele se sentiu um gigante em uma casa de bonecas, sua presença escura e complicada, destoando da simplicidade acolhedora do lugar. Dona Elvira estava na sala, e seu olhar perspicaz passou de sua filha, com o rosto molhado de chuva e lágrimas, para o homem poderoso e encharcado que estava parado, desconfortável, em sua porta. Yasmin fez as apresentações, a palavra chefe soando estranha e inadequada no ar. Sente-se, meu filho, disse Dona Elvira, com uma serenidade que surpreendeu a ambos. Ela não demonstrou intimidação, apenas uma sabedoria gentil. Vou buscar uma toalha. Enquanto a mãe se afastava, Yasmin se virou para Rodolfo. Eu ouvi o que você disse, mas palavras são fáceis, Rodolfo. Eu vi o que você fez, e ações falam mais alto. Eu não posso arriscar o coração do meu filho com base em uma promessa feita na chuva. Eu sei, ele disse, a voz cheia de uma humildade que ela nunca pensou que ele possuísse. Eu não estou pedindo para você confiar em mim agora. Estou pedindo uma chance de merecer a sua confiança. Me diga o que fazer. Não há dinheiro, não há contrato. Apenas me diga como eu posso provar a você que o homem que está aqui agora não é o mesmo que a deixou ir. A sinceridade dele era uma força poderosa. Yasmin respirou fundo, sentindo o peso de sua própria decisão. Tempo, ela disse finalmente. Eu preciso de tempo e de ações. Quero que você faça parte da vida do nosso filho, não como um provedor, mas como um pai. Quero que venha às consultas. Quero que me ajude a escolher o berço. Quero que esteja aqui, neste mundo, não no seu. Prove para mim que você não vai fugir quando as coisas ficarem difíceis ou emocionais. Era um teste, uma prova de fogo. Ela esperava que ele hesitasse, que tentasse negociar. Em vez disso, ele assentiu imediatamente, um alívio profundo inundando seu rosto. Qualquer coisa, o tempo que você precisar, as ações que você exigir. E assim começou o lento e delicado processo de reconstrução. Rodolfo foi fiel à sua palavra. Ele não tentou apressar as coisas, não usou seu dinheiro para impressionar.
Em vez disso, usou seu tempo. Ele aparecia no apartamento quase todos os dias depois do trabalho. Trazia não presentes caros, mas o pão favorito de Dona Elvira ou frutas frescas que sabia que Yasmin estava desejando por causa da gravidez. Ele se sentava na cozinha pequena, ouvindo as histórias de Dona Elvira sobre a infância de Yasmin, aprendendo sobre a mulher por quem se apaixonara através dos olhos da mulher que a criou. Ele providenciou, com um cuidado imenso, que o melhor oncologista da cidade fizesse visitas domiciliares a Dona Elvira, tratando-a não como um problema a ser resolvido, mas como a matriarca da família que ele desesperadamente queria fazer parte. A primeira consulta de ultrassom foi um ponto de virada. Eles sentaram-se lado a lado na sala escura, a tensão ainda pairando entre eles. Mas quando a médica passou o gel frio na barriga de Yasmin e o som rítmico e rápido de um coração minúsculo encheu a sala, tudo mudou. Rodolfo se inclinou para a frente, os olhos fixos na imagem granulada em preto e branco na tela. A médica apontou a cabeça, os braços minúsculos, e Rodolfo chorou. Não eram soluços altos, mas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto, lavando anos de dor e medo. Ele estendeu a mão e com hesitação segurou a de Yasmin. Ela apertou a mão dele de volta. Naquele som, naquele pequeno coração batendo tão forte e cheio de vida, eles não eram duas partes de um contrato quebrado. Eles eram pais. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles se aprofundou. Ele se abriu para ela de uma forma que nunca havia feito antes, contando não apenas sobre a dor da perda de sua primeira esposa, mas sobre a alegria que eles compartilharam, sobre os sonhos que tinham. Ao compartilhar seu passado, ele o estava libertando, impedindo que ele envenenasse seu futuro. Yasmin, por sua vez, permitiu-se ser vulnerável com ele, compartilhando seus medos sobre a maternidade, suas esperanças para o filho deles. Eles passavam horas conversando, construindo uma ponte de confiança e intimidade sobre o abismo que os separara. A questão de onde morariam surgiu naturalmente. A ideia de voltar para a mansão fria era impensável para Yasmin. Rodolfo entendeu. Então nós a transformaremos, disse ele. Não será minha casa, será o nosso lar. Durante as últimas semanas de gravidez de Yasmin, ele supervisionou uma reforma completa na ala leste da mansão. As paredes cinzentas foram pintadas em tons quentes de creme e azul suave. O escritório austero foi transformado em uma biblioteca aconchegante, com poltronas macias e prateleiras cheias de contos de fadas. O quarto que fora de Yasmin e o quarto de hóspedes ao lado foram derrubados para criar uma suíte master espaçosa e iluminada, e ao lado o mais belo quarto de bebê que Yasmin já vira. Rodolfo montou o berço com as próprias mãos, seguindo as instruções com uma concentração que normalmente dedicava a relatórios de fusão, a testa franzida de esforço e um pequeno sorriso de satisfação no rosto quando terminou. O dia em que Yasmin entrou em trabalho de parto, 2 semanas antes do previsto, foi ironicamente um dia de chuva. Mas desta vez, o som da água contra as janelas do hospital era calmante. Rodolfo estava ao seu lado a cada segundo. Ele segurou sua mão durante as contrações, sussurrou palavras de encorajamento, limpou o suor de sua testa e foi a rocha inabalável que prometera ser. Quando a dor se tornou quase insuportável, ela olhou para ele, o pânico em seus olhos. Eu não consigo. Ela ofegou. Ele inclinou a cabeça até a dela, os olhos cinzentos cheios de um amor feroz. Sim, você consegue. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Nós estamos nisso juntos. E então, após horas de esforço e amor, um choro forte e saudável encheu a sala. A pequena Maria nasceu, com um tufo de cabelo escuro como o do pai, e os olhos grandes e curiosos da mãe. A enfermeira a colocou nos braços de Yasmin, e o mundo inteiro se resumiu àquele pequeno ser perfeito. Rodolfo se inclinou sobre elas, o rosto transformado pela emoção. Quando a enfermeira lhe ofereceu a chance de segurar sua filha, ele o fez com uma reverência e um cuidado que comoveram a todos na sala. Ele embalou a pequena Maria em seus braços e olhou para seu rosto minúsculo, o amor de um pai finalmente superando o medo de um viúvo. Aquele ciclo de dor havia terminado. Um novo ciclo de amor havia começado. Meses depois, a vida havia encontrado um ritmo novo e feliz.
A mansão não era mais silenciosa. Era preenchida pelo choro ocasional de Maria, por risadas e por canções de ninar desafinadas cantadas por um ex-magnata. Em uma noite de outono, uma chuva suave caía lá fora. O som, um murmúrio reconfortante contra as vidraças da biblioteca. O fogo na lareira estalava, lançando um brilho quente sobre a cena. Yasmin estava sentada em uma poltrona macia, um livro esquecido em seu colo, observando a cena que ela nunca, em seus sonhos mais loucos, poderia ter imaginado. Rodolfo andava de um lado para o outro, embalando a pequena Maria, que estava agitada e não conseguia dormir. Ele não era mais o CEO implacável, o homem de ternos caros e expressão fechada. Ele usava um suéter de lã confortável, os cabelos levemente despenteados, e cantava baixinho uma melodia que ele mesmo inventara. Ele era apenas um pai, devotado e completamente apaixonado por sua filha. Ele parou em frente à janela, olhando para a chuva. "Sabe, Mariazinha?" Ele sussurrou para o bebê. "A chuva costumava me fazer sentir sozinho. Mas foi numa chuva como essa que eu conheci a sua mãe. Ela entrou na minha vida como uma tempestade, toda encharcada e corajosa." Ele se virou e sorriu para Yasmin. Um sorriso terno e genuíno que ainda fazia o coração dela acelerar. "E agora, o som da chuva é o som de casa. Porque a minha casa é onde vocês duas estão." Maria finalmente se acalmou, os olhinhos se fechando em um sono tranquilo no peito do pai. Yasmin se levantou e se aproximou, envolvendo os dois com seus braços. Ela descansou a cabeça no ombro de Rodolfo, inalando o cheiro de lar, de amor, de família. A chuva que um dia representara seu desespero, sua humilhação e sua última esperança, agora era a trilha sonora de sua felicidade, uma bênção suave que regava o amor que eles haviam plantado e cultivado com tanta dificuldade. Os planos inesperados do destino, ela pensou, eram de fato os melhores. Rodolfo se inclinou e a beijou suavemente, um beijo que não tinha nada de contrato ou conveniência. Um beijo que era uma promessa silenciosa de para sempre. E assim, o que começou com uma proposta chocante em um dia de tempestade, termina com uma família construída sobre o mais puro amor. E aí, gostou da história de Yasmin, Rodolfo e da pequena Maria? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.